Nós não dependemos da economia, não dependemos daquilo que o governo declara. Nós temos uma palavra de abundância, de prosperidade. Aonde que você semear, você vai colher. Aonde que nós declararmos a palavra do Senhor, nós temos que ter essa consciência. É isso que o Espírito Santo de Deus está falando conosco agora. Para que eu e você começamos a andar e dar esse espaço de fé, esse espaço de vitória. Porque a nossa vida não vai ser mais a mesma. Eu gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor, o qual o Espírito Santo, eu ouvi essa palavra no meu espírito, no meu coração, e eu gostaria de compartilhar nessa noite. Eu quero que você marque essa data, 11 de junho de 2023. Eu quero declarar um novo tempo na vida de cada um de vocês. Eu sei que Deus trouxe a cada um de nós aqui de uma forma muito especial aqui nessa noite. Eu sei que muitos que deveriam estar aqui não estão, mas vocês que estão aqui, eu gostaria que vocês abrissem seu coração, que vocês recebessem aquilo que o Senhor quer ministrar no coração de cada um de nós. Essa semana foi uma tensão muito grande quando o Espírito Santo ministrou no meu espírito essa mensagem aqui. O Senhor me impactou de uma forma muito grande. Eu estava a semana toda orando, dizendo e declarando: Deus, eu declaro um novo tempo nesse ministério. Através desta palavra, através desta revelação dessa palavra, em nome de Jesus. O texto, o pensamento aqui, o texto, o título é A Fonte da Vida. Jesus é a fonte da vida. A fonte da vida, esse é o tema dessa mensagem. E eu gostaria de compartilhar o texto que está em Provérbios 4, do versículo 20 até o versículo 23. Provérbios 4, 20 e 23. A palavra do Senhor diz assim: Filho meu, atenta para minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas instruções, e não se aparte elas de diante dos teus olhos, guarda-os dentro do teu coração, porque são vida para os que encontram, e saúde para todo o seu corpo. Guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Amém. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse texto, obrigado por essa revelação. Obrigado, Senhor, por essa virtude poderosa do teu Espírito para conosco, Pai. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora. Fala conosco, revela, Senhor, esta palavra no coração dos teus filhos, como o Senhor trouxe no meu espírito também. E que teu nome seja glorificado. Eu repreendo tudo aquilo que porventura o nosso adversário tentaria roubar esta palavra dos nossos corações. Nós neutralizamos. E eu peço a ti, Espírito Santo, ministra na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. O texto diz aqui: Filho meu, atenta às minhas palavras, inclina os teus ouvidos às minhas instruções. Deus falando conosco aqui nesse momento. Não se aparte elas diante dos teus olhos, e guarda dentro do teu coração, porque são vida para que o encontro e saúde para todo o seu corpo. Nós temos direito de todas as promessas de Deus quando nós lemos a palavra do Senhor. Quando o Senhor diz: guarde com toda diligência no teu coração, porque dela procede as fontes da vida. A palavra fonte no hebraico significa amarra. Ou seja, guarda no teu coração, porque dentro do teu coração é que saem as amarras da tua vida. É de dentro de você. As tuas amarras e os teus limites não estão do lado de fora.
aquilo que amarra, aquilo que prende, aquilo que você não consegue, não conquista, não triunfa, ela não está no lado de fora, no seu exterior. As amarras, ela está dentro do nosso coração. Então os teus limites estão dentro de cada um de nós. Tudo que você precisa está dentro de cada um de nós. É muito importante você saber disso. Nós, em Cristo Jesus, nós temos todas as coisas. É que a palavra do Senhor nos ensina. Nós temos todas as coisas. Mas Satanás, ele procura amarrar na sua mente para que você não toque, não receba, não desfrute daquilo que Deus tem, daquilo que Deus quer fazer, daquilo que o Espírito Santo quer realizar nas nossas vidas. O nosso inimigo, ele não quer que você acesse aquilo que Deus já depositou dentro de você. É preciso que você entenda a palavra do Senhor. Quando o Senhor diz, filho meu, atenta à minha palavra, guarda ela no teu coração, porque dela procede a fonte da vida. Você não vê as oportunidades. Muitas vezes nós olhamos para os problemas e não olhamos para a oportunidade para as nossas vidas. E muitas vezes nós começamos a reclamar de situações que acontecem no nosso dia a dia, algumas adversidades, oposições, até mesmo perseguições. A tendência nossa, a nossa alma é reclamar. Mas quando nós olhamos a ótica de Deus, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para mim e para você, isso vai fazer toda a diferença. Quando Deus vinha falando ao povo israelita que estava lá no Egito, que ele tiraria aquele povo do deserto e enviaria para a terra prometida, a terra que emanava leite e mel, Deus ia levantando seus homens, seus profetas, para falar durante todo o tempo daquilo, o plano de Deus, o desejo de Deus, o querer do Senhor, de levar o seu povo para uma terra prometida, para Canaã. Foi isso que os filhos de Israel, eles viram. Eles não viram o gigante. Quem viu o gigante foi os 12 príncipes ali do israelita. Eles não viram. Quem viu o gigante foi Caleb e Josué. Só que Caleb e Josué, eles tiveram uma visão de quem era o gigante. Mas eles não viram o gigante. Os demais não viram. Eles tiveram um relatório negativo de que havia gigante lá em Canaã. Que havia gigante na terra prometida, que realmente era tudo como Deus tinha falado, porém havia gigante. Eles nem chegaram a ver o gigante, mas eles receberam aquela palavra de uma forma negativa no coração deles, que eles não conseguiam acreditar que eles poderiam entrar lá e desfrutar de tudo aquilo que Deus tinha para eles. É exatamente essas amarras que o inimigo procura colocar na nossa mente, no nosso coração. Eles não viam o gigante. Eles olhavam para o gigante como um grande problema. Josué e Caleb, eles olhavam para aquele gigante e viram ali uma grande oportunidade de o nome do Senhor ser glorificado, deles entrar ali, conquistar e triunfar, porque afinal de contas havia a promessa de Deus sobre a vida deles. É assim que o adversário trabalha. As nossas diferenças são os limites. Muitos olham como se fossem coisas grandes. Outros olham como oportunidade. Quando Golias estava ali desafiando o exército israelita, durante 40 dias saía pela manhã e à tarde, desafiava todos eles. Aquele gigante, todo o povo israelita tinha medo. Porque ele era um gigante, tinha cerca de 3 metros de altura. Mas quando Davi olha para aquele gigante, Davi viu aquele gigante como oportunidade. Porque Davi, ele caçava com a funda. E eu fico imaginando Davi pensando, eu que tenho matado muitos pássaros com essa funda, como que eu vou errar na cabeça daquele gigante que é tamanho de um ventilador? Jamais eu vou errar. Veja a ótica de Davi, onde que todos olhavam para o tamanho do gigante. Davi olhava na ótica espiritual, ele dizia, eu nunca vou errar. Naquele gigante, eu sou acostumado a matar pássaro. Veja a ótica. Por quê? Porque a vitória Deus colocou dentro de nós.
O poder de Deus está dentro de nós, o Espírito Santo está dentro de nós, o reino de Deus está dentro de nós. Em Provérbio 23:7 diz assim: porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Aquilo que você pensa é aquilo que você é. Deus quer te dar o melhor, mas se o teu coração não estiver contigo, não estiver no Espírito, o Espírito de Deus, eu não toco, eu não recebo, eu não desfruto, eu não bebo, eu não como. A diferença entre eu e você é que talvez eu creia em algumas coisas a mais que você, e você não crê. A diferença entre você e seu irmão, talvez você creia mais do que ele e ele não crê. A diferença entre um cristão e o outro é que uns creem e outro não crê. Deus seria injusto de abençoar um filho, dar tudo aquilo que ele crama, que ele suplica e não dar para o outro. Deus seria injusto me encher de todas as bênçãos e promessa e provisão e eu desfrutar, e o meu irmão não desfrutar disso, não. Tudo que eu e você precisamos, Deus já colocou dentro de nós. Tudo que você precisa é você crer naquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida. Quando você recebe a palavra de Deus, você crê nessa palavra e você toma posse dessa palavra. Muitas vezes é fácil de você crer em coisas pequenas, coisas mínimas, mas muitas vezes as coisas grandes, extraordinárias, que faz toda a diferença, muitas vezes nós temos dificuldade. Vocês já leram meu livro, vocês conhecem o meu testemunho. Quando um dia eu estava orando para o Senhor, digo, Deus, eu quero que o Senhor me dê uma casa. A nossa casa era 40 metros quadrados, muito pequena. E eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me dê uma casa maior, eu quero hospedar as pessoas, eu quero hospedar os seus filhos, eu quero ter um lugar para receber as pessoas na minha casa. E minha casa era um lugar ruim também. Quando chovia, nem Fusca chegava lá. Era um bairro novo. E quando eu lembro que eu fui para a escola dominical, e Deus usou uma irmã recém-convertida. Ela veio para mim e falou, pastor, Isaor, eu não era pastor na época, Isaor, você está pedindo uma casa para Deus? Eu digo, estou. Ela diz, então o Senhor mandou dizer para você, vai na imobiliária, que lá está a tua casa. E ali na segunda-feira, eu e a Nilzete pegamos nosso fusquinha e olha nas 4 imobiliárias da cidade, olha a casa. Chegava, olhava tudo, via os preços, via o tamanho e tal, e eu peguei e descrevi a casa do jeito que eu tenho hoje. Isso foi uma semana, 2, 3, 4, foi 1 mês, foi 2 meses. Segundo mês a esposa já não ia mais, ia só eu sozinho. Quando deu 5 meses e meio, apareceu aquela pessoa que Deus tinha colocado no coração dele, para que ele desse aquela casa, colocasse nas minhas mãos. 5 meses e meio. Eu lembro quando eu cheguei naquela imobiliária Teorema, e ali o seu Sebastião, ele veio me atender e falou, Isaura, já faz uns 6 meses que você está procurando casa. Eu digo, faz 5 meses e meio. E eles perguntavam para mim, os corretores, até que valor você quer essa casa? Eu não podia dar valor, se desse o valor de 100 mil, eles iam arrumar uma casa de 100 mil, eu não tinha 100 mil. Se eu desse de 50, eu não tinha 50. Se eu desse de 10, se eu desse de 200, eu não tinha. Eu falava, eu quero uma casa com 3 quartos, 2 banheiros, eu quero uma casa com 2 salas, eu quero uma casa que lá comporta uns 5 carros, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu descrevi para o Senhor, e eu cria naquilo que Deus me daria, porque se Deus usou alguém para falar comigo, eu tomo posse. Se eu estava orando, estava buscando, eu tomei posse, assim como eu pedi, assim como eu declarei sobre a minha vida, foi assim que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu estou falando de coisa que eu vivo, de coisa que acontece, de coisa que eu tenho presenciado. E eu criei, busquei pela fé. Deus tem promessa para todos nós. Uns crê e outros não. É simples assim. Uns crê e outros não. A Bíblia diz que sem fé é impossível nós agradar a Deus. Não adianta você dizer que é bonzinho, que você é crente, que você faz tudo certinho, que você não faz mal para ninguém, que você ajuda, que você oferta, que você dizima. Não adianta você dizer que você é isso. Se você não tiver fé, você não agrada a Deus.
Nós precisamos agradar o Senhor. Muitos falam, pastor, mas como que você aguentou ficar 5 meses e meio, toda semana você passava nas imobiliárias? E a minha resposta é muito melhor eu ficar 5 meses e meio passando em toda imobiliária do que ficar pagando uma casa financiada 15, 20, 25 anos. A diferença está na nossa mentalidade. É aqui que Deus está falando no meu espírito. Nós temos o mesmo Deus, nós temos a mesma eternidade, nós temos a mesma oportunidade, temos a mesmas promessas. Por que uns desfrutam e outros não desfrutam? Assim como eu sou filho de Deus, você também é filho de Deus. As promessas que Deus tem para mim, Ele tem para você. A resposta que Ele tem para mim, Ele tem para você. A eternidade que Ele tem para mim, Ele tem para você. Nós servimos o mesmo Pai. Onde que está a diferença? Só que nós pensamos diferente. Precisamos subir o padrão à palavra de Deus. Temos que pensar como filhos de Deus. É isso que Provérbio diz 4:20. Você precisa pensar como um filho de Deus, aquele que criou todas as coisas pela sua palavra, aquele que criou todo o universo, as coisas visível e invisível. Você, eu e você somos filhos de Deus. Por isso que o autor de Provérbio diz 4:20, filho meu, atenta para minhas palavras, inclina os teus ouvidos a minhas instruções. Deus tem falado comigo e com você. Só que o medo nos impede de nós conquistar as promessas de Deus. Assim como aquele povo que não entrou ali, com exceção de Josué e Caleb, que estavam no deserto 40 anos, porque eles não criam que Deus era poderoso, por mais que Deus manifestava os maiores sinais, os maiores milagres que eu vejo nas escrituras, e o que aconteceu ali no deserto. A Bíblia diz que não havia nem uma pessoa inválida, nem uma pessoa doente. Durante a noite uma coluna de fogo, durante o dia a nuvem projetava ali para que eles não se queimassem com o sol. O Senhor mandava o maná diariamente, havia uma rocha, e aquela rocha o acompanhava, eles bebiam a água daquela rocha, não só eles, mas os animais também, aonde que Deus provia todas as coisas, mas mesmo assim eles não conseguiam entender que eles poderiam entrar na terra prometida, porque eles ouviram alguém que disse que havia gigante naquela terra. Por mais que a Bíblia não relata nenhuma vitória de gigante, a Bíblia fala muito sobre gigante, mas nenhum gigante que venceu. Porque nós somos o povo de Deus. Eu e você somos mais que vencedores. Então o medo impede das nossas conquistas, de conquistar aquilo que Deus nos deu. Da maneira que Deus te criou, é que eu e você somos a imaginação de Deus. Eu e você somos especial para o Senhor. Deus vê você vitorioso, triunfante, cheio de saúde, cheio de paz, cheio de alegria, cheio de vitória e de gozo. Essa ótica é de Deus para a sua vida. Deus te criou assim, essa é a imaginação de Deus para você. É assim que Deus te vê. Eu e você temos a expressão, nós recebemos uma digital de Deus. Dos 7 bilhões da face da terra não existe, e todos aqueles que já morreram, não existe uma pessoa igual a você. Você é exclusivo para Deus. Você já pensou nisso, que você é uma pessoa exclusiva para o Senhor? Não existe outra pessoa igual a você, que Deus falou sobre a terra. Não existe outra pessoa. Porque Deus deu a terra para os filhos dele. Eu e você conquistar. Olha o que diz o Salmo 115:15. Sede vós bendito do Senhor, que fez o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. Ele deu a terra aos filhos dos homens. Isso é muito importante. Nós temos que mudar a imagem.
Como que eu mudo, pastor, a minha imagem, a minha maneira de ser? Como que eu saio de onde eu estou e chego no lugar onde que Deus me vê? Como que eu saio? Como que acontece essa transição minha? Que eu saio dessa situação que eu estou e eu preciso chegar aonde que Deus quer, como Deus me vê. Como eu posso ter a mentalidade de águia, não a mentalidade de uma galinha, de um frango, mas uma mentalidade de águia? Como que eu posso ter essa mentalidade? Quando morreu Moisés, Deus fala com Josué: olha, Moisés é morto, agora você pega esse povo e você vai cruzar o Jordão e você vai entrar na terra prometida. Josué e Caleb, eles tinham visto o gigante lá. O que Deus fala com Josué? Josué 1:8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não te atemorize, nem te espante, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Veja a regra aqui, veja a forma que Deus fala para Josué: Josué, atenta para a minha palavra, medita nela dia e noite. Não dizia nem para a direita e nem para a esquerda. E assim você vai ser bem-sucedido todos os dias da sua vida. Todos os dias. Não te mandei eu, esforça-te. Não tenha medo, não te atemorize, não te espante, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que você andares. Você crê que Deus está contigo, onde quer que você estiver? Você crê que Deus tem provisão para a sua vida, onde quer que você necessite, Deus proverá todas as coisas? Todos aqueles que saíram do Egito não puderam entrar na terra prometida. Por quê? Porque o que saíram do Egito, eles ficaram lá 430 anos. A mente deles era a mente de escravo. Enquanto eu e você, se nós tivermos a mente de escravo, nós nunca desfrutaremos. Mas a hora que eu e você tivermos a mente de filhos de Deus, então nós desfrutaremos de tudo aquilo que Deus já nos deu. A mente de todos aqueles que saíram de lá eram escravos. Eles eram escravos no Egito. Não houve uma transformação, não houve uma mudança. Eles questionavam, eles murmuravam, eles queriam voltar novamente e viver uma vida de escravidão. E Deus tinha dado tudo para eles. Tudo que você precisa. Tudo que você precisa, Deus já te deu. Só que eu e você precisamos entrar, desfrutar pela fé. Muitas vezes nós queremos ir em outro país. É muito comum hoje, tem muitas pessoas, muitos dos nossos irmãos, indo para outros países, para a Inglaterra, Estados Unidos, para o Canadá, para buscar uma melhor vida, ter uma melhor um futuro melhor, achando assim, passando por situação, muitas dificuldades. Eu não digo para você que é errado, mas não é o país que vai fazer com que você prospere. É o nosso Deus, é Ele que vai prosperar nas nossas vidas. É o nosso Deus que fará toda a diferença nas nossas vidas. Não importa onde que você estiver. O importante é eu e você atentarmos à palavra do Senhor, dar ouvido à palavra dEle, e internizar esta palavra dentro de mim, e reivindicar essa palavra e declarar esta palavra. Deus quer te abençoar exatamente onde você está. Você tem identidade do Senhor, você é imagem e semelhança do Senhor, você é aquilo que Deus disse que você é filho de Deus. Quando você quiser entrar na terra, então você pega essa palavra do Senhor, você medita nela de dia e de noite, comece a meditar, gaste tempo, declare a palavra do Senhor, reivindique a palavra do Senhor, profetiza esta palavra na sua vida, e Deus vai manifestará, porque lá em Jeremias 1:12, a Bíblia diz assim, que o Senhor vela pela palavra dele, ele esforça para cumprir.
ruminar a palavra de Deus. É aquilo que a vaca faz, ela pega e come, depois ela fica ruminando. É assim que nós precisamos ficar ruminando. Você precisa se ver naquele lugar. Você precisa se ver as promessas concretizando na tua vida. Você precisa ver você tocando as promessas, você desfrutando das promessas. Josué, ele tinha que meditar. Por quê? A primeira cidade que Josué tinha que conquistar era Jericó. E a Bíblia diz que Jericó era uma grande fortaleza, ninguém entrava e ninguém saía. E aí o Senhor diz, olha, medita, creia, eu estou contigo. Porque depois que eles adentraram, passaram o Rio Jordão, a primeira cidade, está lá em Josué 6:1, ora, Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus homens valorosos. O que Deus fala para Josué? Josué, olha, aquilo que você conseguir ver com teus olhos espirituais, aquilo Deus coloca nas suas mãos. Deus falou a Josué, olha para a cidade. A cidade ninguém entrava, ninguém saía. Segundo a história, aquelas muralhas cerca de 25 metros de altura. Era tão larga que eles andavam de carruagem em cima, construíam casas em cima das muralhas. Era a verdadeira fortaleza, todos eles entrincheirados, ninguém entrava, ninguém saía. E Deus vem e traz uma palavra para Josué. Josué, olha, eu coloco nas tuas mãos, eu entrego nas tuas mãos Jericó. O seu rei e os seus homens valorosos, é seu, toma posse. Por quê? Meditação transforma naquilo que você crê. Quando você medita na palavra do Senhor, isso vai transformando dentro de nós. Quando você tem a revelação da palavra de Deus, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. É isso que Deus quer que eu e você façamos. Talvez você está muito tranquilo na sua área de conforto, mas Deus tem coisas grandes. Deus está falando para você, olha, o Espírito Santo está falando contigo, você lê a palavra, você tem promessa de Deus, Deus tem falado, levantando pessoa, Deus tem ministrado, através de um cântico, através de uma palavra, através de um profeta, daquilo que Ele tem para mim e para você, mas você precisa crer e tomar posse daquilo que Deus já te deu. Muitas vezes, nós vemos povos, nações, cidade, famílias, lares sofrendo. Olha, veja aqui como um espírito escravizava uma família. Essa passagem é bem conhecida, vou ler alguns versículos, Marcos 9:19. A palavra do Senhor diz assim, e o que Jesus lhe respondeu, ó geração incrédula, até quando estarei contigo? Até quando vós sofrerei? Trazei-o. Aquele menino que estava hiper endemoniado. Jesus ficou no monte, e eles ficaram a noite toda tentando expulsar o demônio daquele menino. E quando Jesus desce, que ele foi transfigurado, ele desce, ali estava ali aquele povo, os discípulos dele tentando expulsar um demônio e não conseguia. Jesus diz, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Muitos de nós, como filhos de Deus, estamos sofrendo por causa da nossa incredulidade. Então lhe trouxeram, e como viu, o espírito logo despedaçou, e caindo por terra, revolvia e espumava. E perguntou Jesus ao pai dele, há quanto tempo sucede? Respondeu ele, desde a infância. Veja que Satanás escraviza as pessoas. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu pode alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha o coração desse pai. E Jesus lhe disse, se podes crer, tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível que crê. É isso que a palavra do Senhor diz assim.
E a Bíblia diz que imediatamente o pai do menino, clamando, com um grande lágrima, disse: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Se você crer, você pode todas as coisas. Foi Jesus que falou. Não é o pastor Isaur que está dizendo, é Jesus. Se você crer, você pode ter tudo. Tudo é teu. Você crê, você pode ter o próprio negócio. Você pode ter os seus milhões por mês. Você crê? Você pode ter o carro do teu sonho, a casa do teu sonho, os teus projetos, a viagem dos teus sonhos, se você crer. Eu estou liberando, estou sendo um profeta que se você crer. Lembre-se que não é Deus que está segurando essas coisas contra você. Não é Deus. Quem estava desfrutando de tudo aquilo que o povo de Deus tinha era o gigante. Aquilo que Deus deu para eles. Não é Deus que está segurando para você. Existe gigantes que estão roubando, segurando aquilo que é teu, aquilo que pertence a você. São gigantes que estão segurando. As mansões que você vê, que elas pertencem, que o gigante está usando, elas pertencem a você. Os iates que pertencem ao gigante, ela pertence a você. Os aviões grandes, o gigante que os gigantes estão usando, pertence a você. Eles pertencem ao povo de Deus, você crê nisso, meu irmão? Só que nós, como povo de Deus, nós achamos que não é assim. Não pode ser assim. Aí eles trabalharam e disseram, não, pertence ao povo de Deus, aquele iate, aquela casa, aquela mansão, aquela casa da praia, aonde que os gigantes, os poderosos estão morando, ela pertence ao povo de Deus, Deus deu a nós. Mas o que preciso, pastor, para mim conquistar? Eu preciso mudar a minha mentalidade. Eu preciso renovar a minha mente. Aquilo que Paulo fala nos Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo. Paulo diz, não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente uma mente renovada, somente uma mente transformada, ela vai experimentar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, a vontade de Deus. Enquanto nós não tivermos uma mente transformada, nós vivemos pela nossa força, pelo nosso braço, nós andamos pela nossa capacidade, nós vivemos pela nossa alma. Mas a hora que eu e você tivermos esta mente renovada, então nós começamos a experimentar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. É isso que o Espírito Santo de Deus está ministrando nos nossos corações, porque assim Ele te deixa, se você não crer, não aceitar, se você não tiver a mente renovada, você vai ficar distante da herança que Deus tem para mim e para você. Por quê? O livro de Ageu, o profeta Ageu 2:8 diz assim, minha é a prata e meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E você é filho dele. Ele é dono da prata, ele é dono do ouro. E nós somos filhos. A riqueza desse mundo não pertence aos pecadores. A riqueza desse mundo pertence aos filhos de Deus. Mas eu preciso ter maturidade. Eu estou falando com os filhos rúlios. Eu preciso ter maturidade para entender essas coisas. Deus está dizendo que não é daqui 4 meses que você vai colher. Você plantou, você vai colher. Não. Deus está dizendo para mim e para você que a colheita nossa está pronta. Para que nós vamos colher. Esse é o tempo da colheita agora, para nós, hoje, em nome de Jesus. Talvez você não queira buscar, mas eu estou buscando. Talvez você não consegue dimensionar, mas eu creio nessas promessas. Talvez você não queira buscar essa riqueza, mas eu busco essa riqueza. E Deus quer que você busque, Deus quer que você toque, Deus quer que você receba aquilo que Ele te deu.
Aquilo que está na mão do ímpio pertence a você, igreja. A você, filho de Deus. Nós somos filho de Deus. Ele é o nosso Pai. Nós precisamos ter essa consciência. Nós podemos controlar todas as coisas crendo na palavra de Deus, crendo nas promessas de Deus, entendendo que nós somos a igreja do Senhor. Lembra que quando Israel estava um caos, e que Acabe e Jezabel estavam cirandando, roubando, fazendo tudo que não prestava, escravizando o povo, uma corrupção, a feitiçaria, a idolatria, o paganismo. Jezabel, ela tinha cerca de 850 profetas, ali bruxo, que ela servia, que ela consultava ali. E quando Elias chega lá e diz, olha, tão certo como diz o Senhor, não vai mais chover aqui. Todos os pecadores pereceram, todos os ímpios pereceram. Quando eu e você começar a tomar atitude como homem de Deus, como filho de Deus, nós mudamos a história. Depois que ele orou, não caiu mais chuva, não caiu mais água. Mas depois ele orou. E a Bíblia diz que o céu deu chuva e germinou as plantas. Você tem dúvida que nós podemos controlar a política? Você tem dúvida que nós podemos controlar as nações? Você sabe da autoridade que está sobre a sua vida? Você tem consciência que nós somos embaixadores de Cristo? O problema é que muitas vezes a igreja está muito quieta. Eu e você. A Bíblia diz que Deus pode tirar um e colocar outro. Deus pode influenciar também a política através da igreja. Esse poder está sobre as nossas vidas. Em todas as coisas. Só que muitas vezes nós não oramos. Só que muitas vezes nós não buscamos. Eu louvo a Deus porque ontem estava eu e mais 5 irmãos ali de manhã orando. Clamando, suplicando, declarando aqui por essa cidade, pelo país, pela cobertura espiritual dessa igreja. Mas os demais que estão fazendo? Amado, Deus não fará nada. Escreva, anote o que eu estou falando para você. Deus não fará nada sem a tua ação e sem a tua permissão. Se você vê o mundo pegando fogo e você ficar de braço cruzado, Deus não vai fazer nada. Se você vê o vandalismo, a corrupção, a prostituição, o Satanás cirandando na vida das pessoas, e você ficar de braço cruzado, sentado, dormindo, Deus não vai fazer nada. São as nossas ações. O inimigo só faz se nós permitirmos que ele faça. Por isso eu e você como igreja somos a solução para toda a humanidade. Eu e você somos. Quantas vidas Satanás está matando, destruindo, causando tudo mal, usando a autoridade para causar um flagelo sobre nações, povos. E muitas vezes nós ficamos questionando, nós ficamos lamentando, nós ficamos conversando sobre tais assuntos, mas nunca às vezes tomando uma postura, uma atitude. Você conhece a história de Pedro? Está lá em Atos 12. A Bíblia diz que naquele mesmo tempo Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para o maltratar. Essa é a estratégia de Satanás. Ele usa uma autoridade para maltratar a igreja. E a Bíblia diz que ele matou Tiago, irmão de João. Por quê? Porque a igreja ficou omissa. E vendo que aquilo agradou os judeus, os políticos judeus ali, continuou matando, mandando prender também a Pedro. E entre eles, e era então os dias dos pães asmos.
E havendo prendido, lançou na prisão, entregando a 4 grupos de 4 soldados, cada um porá guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava insistentemente. Outras versões falam com instância a Deus por ele. A primeira pessoa, Tiago, a igreja ignorou. Aí Herodes manda prender uma das colunas da igreja, Pedro. Quando prende Pedro, a igreja agora se mobiliza, começa a orar. Os irmãos começam a se unir para orar, começam a buscar a Deus pela vida de Pedro, por aquela situação. Olha o que diz no versículo 11, Atos 12, 11. Pedro então, tornando a si, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de todas as expectativas do povo dos judeus. Depois de assim refletir, foi para a casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidos e oravam. A oração daquele povo fez com que Deus enviasse o anjo dele. Havia 16 soldados, era comum ficar 2 na porta ali da cela e 2 amarrados, acorrentados com o preso. Pedro estava assim. Havia 2 dentro da cela acorrentados, 2 na frente. A corrente caiu. O anjo tocou nele, estava dormindo, mas a igreja estava orando, a igreja estava buscando. Deus tem promessa de um grande mover, de uma grande manifestação, de um grande avivamento. E a igreja nossa, a igreja do Senhor, eu e você, precisamos estar mobilizados, buscando o Senhor, entrando na presença dEle, para que o Senhor venha concretizar, para que vida seja liberta, vida seja salva. Quantas pessoas Satanás está prendendo, destruindo lares, família, casamento, jovens, homens e mulheres. O inferno está trabalhando. Quantas pessoas estão na fileira da morte, e muitas vezes nós, como a igreja do Senhor, estamos apáticos. Mas quando a igreja se mobiliza, o Senhor traz a libertação à vida de Pedro. O mundo não pode nos segurar. Desde que a igreja esteja orando, como a igreja fez com Pedro. Eu quero dizer para você que a igreja, ela pode controlar a economia. Amém, queridos? Nós vemos notícia, o país nosso vai ficar uma Venezuela, vai ficar uma Argentina. É mentira de Satanás. Nós não aceitamos isso, independente qual seja o presidente. Nós, a economia, Deus pode manifestar. A Bíblia fala que Isaac semeou numa terra que havia seca e fome. E ele colheu ali 100% de tudo que ele semeou. E ninguém estava prosperando, mas Isaac prosperara. Olha que está lá em Gênesis 26, 12. Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu centuplo. E o Senhor o abençoou, engrandeceu o seu homem, e foi-se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Nós não dependemos da economia, não dependemos daquilo que o governo declara. Nós temos uma palavra de abundância, de prosperidade. Aonde que você semear, você vai colher. Aonde que nós declararmos a palavra do Senhor, nós temos que ter essa consciência. É isso que o Espírito Santo de Deus está falando conosco agora. Para que eu e você começamos a andar e dar esse espaço de fé, esse espaço de vitória. Porque a nossa vida não vai ser mais a mesma. Eu quero falar sobre 3 coisas que transferem riqueza. 3 coisas eu quero falar com vocês, preste atenção. Primeiro, o favor de Deus. Você não merece, mas Deus vai transferir para as suas mãos. Riqueza, abundância, abastança.
Deus vai, por mais que eu não mereço, você não merece, mas nós somos filhos de Deus, e eu declaro que Deus vai transferir, que o Senhor transfere riqueza na mão dos seus filhos, na mão do seu povo, na mão de cada um de nós, em nome de Jesus. Essa é a primeira parte. A segunda, semear e colher. Você tem a convicção que quando você semeia, você vai colher. Semeie na vida de gente, semeie na vida de outros, semeie na vida no ministério. Enquanto você semear, tenha plena convicção que Deus multiplicará sobre a sua vida, que Deus vai trazer coisas grandes e poderosas, além daquilo que você pensa e imagina, no mínimo 100 vezes mais. Eu estou declarando sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Terceiro, Ele vai te dar uma sabedoria, Ele vai te dar entendimento, Ele vai te dar instrução, para que você saiba administrar tudo aquilo que Ele vai colocar nas suas mãos, daquilo que é teu, daquilo que é direito seu. O Senhor vai te orientar em todas as áreas, em todas as formas, em todas as coisas. Você pode se tornar uma pessoa bilionária, da noite para o dia. Eu estou liberando sobre essa igreja, sobre esse povo, sobre todos aqueles que creem no Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu estava conversando com Deus e eu falei: Deus, eu quero liberar palavra. Eu quero que o Senhor transfira riqueza para a vida dos teus filhos. Eu quero declarar, estou declarando que Deus está transferindo riqueza nas nossas vidas agora, hoje. Eu estou profetizando sobre você, que nesse dia 11 de junho de 1923, o Senhor está transferindo riqueza para nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diante de toda e qualquer crise, adversidade, eu estou declarando, estou trazendo à existência, que Deus está transferindo riqueza na vida de cada um de nós como filho de Deus. Diante de toda e qualquer situação política. Queridos, veja isso. Quando Israel estava numa crise, numa grande miséria, eles estavam falidos. E quando chega um grande profeta de Deus ali em Samaria, está essa história em 2 Reis, no capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: eu quero que você abra teu coração do que eu vou ministrar daqui para frente. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por esta hora haverá uma medida de farinha por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia isso suceder? Disse Eliseu: eis que verás com os teus olhos, porém não comerás. Veja esta palavra aqui. Este homem, Samaria, Israel, estavam numa pobreza, numa miséria, fome, seca. Chega um homem de Deus, Eliseu, e ele olha para aquela situação, ele traz uma palavra de uma abundância, de uma abastança, de uma prosperidade para o povo de israelita. Ele dá 24 horas para que aquilo aconteça. Havia ali o braço direito do rei, um capitão, uma autoridade. E o que ele diz? Ele diz: mesmo que Deus abra a janela do céu, isso não é possível acontecer. Eliseu olha para ele e diz: olha, você vai ver, mas você não vai desfrutar. Este homem, ele não creu que Deus poderia fazer algo em 24 horas. Você crê que Deus pode mudar a história da sua vida hoje? Você crê que Deus muda a sua história nesse dia, a partir desse dia, dessa semana, desse mês? Você crê que Deus trará uma abundância, uma abastança na sua vida este ano?
Você crê que Deus está transferindo uma riqueza para a sua vida este ano ainda, que você vai transbordar na presença do Deus Todo-Poderoso? Você crê? Eu estou profetizando, estou declarando sobre a sua vida. Se você crê que a partir de hoje, dentro de 24 horas, Deus muda a sua história, nessa semana, neste mês, neste ano ainda, eu estou liberando sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre o seu emprego, seu trabalho, sobre a sua empresa, seus negócios, sobre o teu trabalho, sua finança. Eu estou liberando sobre cada um de vocês, em nome de Jesus. Aleluia. Segue a história aqui. 2 Reis 1:3 diz assim: ora, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, e disseram uns aos outros: para que ficamos nós sentados aqui, até morremos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, morremos aqui, e se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos-nos, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios. Se eles nos deixarem viver, viveremos. Se não nos matarem, tão somente morreremos. Levantou-se, pois, ao crepúsculo para ir ao arraial dos sírios. E chegando eles à entrada do arraial, eles não haviam ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos assírios um ruído de carro e de cavalo como de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus, o rei dos egípcios, para virem sobre nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixando as suas tendas, seus cavalos, seu jumento, isto é, o arraial como estava, fugiram para salvar as suas vidas. E chegando, pois, esses leprosos entraram no arraial, e entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro e vestido. E foram esconderam, e depois voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e esconderam. Havia ali 4 leprosos que falaram: olha, se nós ficar aqui em Samaria, nós vamos morrer. Se nós entrar na cidade, nós vamos morrer. Vamos lá para o arraial dos assírios, vamos entrar na terra deles. Se eles matarem, simplesmente morreremos. Mas se não nos matar, nós vamos viver lá. E quando eles chegaram ali, o que eles viram? Estava todo limpo a cidade dos assírios, as tendas, as casas. E eles saíram e deixaram tudo, comida, bebida, ouro, prata. E eles pegaram aquilo ali, esconderam, guardaram. E depois eles voltaram novamente. E aí, por segundo, eles dizem: nós vamos lá para contar para o rei, que aqui tem abundância, que não falta nada. E eles voltaram e contaram para o rei: olha, nós entramos ali no arraial dos assírios. Tem ouro, tem prata, tem comida, tem tudo lá. Tudo está abandonado. Mesmo assim, o rei de Israel, de Samaria, ele ficou meio em dúvida. Mandou alguém investigar, e eles foram lá e viram e constataram que aquilo que eles falaram realmente aconteceu. Olha o que diz no versículo 2 Reis 1:19. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, esse é o dia das boas novas, e a nós, que nós colocamos, se esperamos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, agora e anunciamos a casa do rei. E declarou que abençoa a tua vida. Eles falaram: olha, nós vamos agora, vamos declarar, nós já temos bastante. Deus nunca falhará com as suas promessas. Deus nunca falhará. Olha o que está em 2 Reis 1:18. Porque quando o homem de Deus falar, o rei dizendo: amanhã, por esta hora, haverá 2 medidas de cevada e uma de sicro, uma medida de farinha por uma de sicro, à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizera janela no céu, poderia isso suceder? E ele diz: eis que verás com os teus olhos, porém não comerás. Olha o versículo 20. Assim foi, pois o povo atropelou a porta e ele morreu. Amado, o mesmo Espírito de Deus
que estava sobre a vida de Eliseu é o mesmo Espírito de Deus que está sobre as nossas vidas hoje. Eu quero ser ousado com você. E eu quero declarar sobre a sua vida. Eu não sei qual a área que você precisa de um milagre instantâneo. Eu quero declarar que dentro de 24 horas, Deus abre as portas para você. Deus abre os recursos para você. Deus vai fazer um rebuliço na sua vida, em nome de Jesus. Se você crê, receba isso no teu espírito. Lembre que primeiramente o teu problema não está lá fora, está dentro de você. O problema está dentro de nós. Segundo o reino de Deus está dentro de mim e de você. Tudo isso, tudo que você precisa, Deus já colocou dentro de você. Tudo que Deus quer que eu e você criamos e tomamos posse. Deus nos fez reis e sacerdote. Nós temos o reino dele, habita dentro de nós. A terceira coisa, a única coisa que Deus quer se agradar é nós crermos na palavra dele. A fé não é um sentimento, a fé é a certeza, é a convicção. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Eu estou declarando sobre a sua vida uma transferência nesta noite, que o Senhor está transferindo riqueza para esta igreja, para este ministério, que este ano Deus manifesta coisas grandiosas sobre a sua vida. Você vai ver coisas grandes e maravilhosas acontecer, que você nem conseguia imaginar. Eu estou declarando, eu estou liberando sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios. Você que estava atrás, Deus vai te colocar na frente. Você que estava embaixo, Deus vai te colocar em cima. Você que estava caído, Deus te levanta. Você que estava caminhando, você vai começar a correr. Você que estava correndo, vai começar a voar. Você que estava voando, Deus vai translatar você. Porque Deus tem coisas grandes, poderosas para fazer. Ele está transferindo uma riqueza sobre cada um de nós. Isso vai fazer com que você balance a sua cabeça. Você vai tentar entender, mas você não vai conseguir entender. Porque eu estou declarando que o Senhor está tirando dos pecadores e transferindo para a sua vida, transferindo para seu lar, para suas mãos, porque Deus é fiel à sua palavra. Eu me levanto com essa voz profética, eu estou declarando que o Senhor está tirando riqueza dos pecadores e transferindo para mim, para você, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou sendo um profeta nessa noite, em nome de Jesus. Ainda este ano, Deus vai nos surpreender de uma maneira grandiosa e poderosa. Se você crê, se coloca de pé, vamos aplaudir o Senhor, vamos cantar mais um cântico a Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui. Sempre Jesus, Jesus para sempre, é seu, é sua hora, é nessas 24 horas, muitos de vocês vão receber algo grandioso da parte de Deus, esta semana, este mês, este ano, Deus vai bagunçar a sua vida, com riqueza, com abundância, com graça, com favor, com alegria, que você nunca poderia imaginar, porque Deus é fiel à sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Receba, receba, receba. É sua, é seu, é teu. O Senhor está trazendo essa palavra nos nossos corações, em nome de Jesus. A sua... Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.